Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos aqui continuando a leitura do Evangelho como me foi revelado, da Maria Valtorta, volume 1. Esse vídeo aqui inicia com o capítulo 25. Teve uma pausa, né, que eu não estava conseguindo fazer a leitura. Agora estou retomando. Deus queira que eu consiga fazer com mais assiduidade as leituras e publicação dessas leituras, porque a gente sabe que não é fácil, né, as pessoas terem acesso a esse material impresso, porque é uma obra muito grande, muito extensa, de 10 volumes. Então, por isso, para estar fazendo a leitura, tendo acesso a esses conhecimentos, a esse conteúdo maravilhoso que Jesus nos presenteou através dessa mística Maria Valtorta, e levar essa obra ao maior número possível de pessoas, porque a internet tem tanta coisa ruim, mas tem muita coisa boa, e nós precisamos, assim como tem muito conteúdo das trevas, a gente precisa também povoar, encher, colocar muitos conteúdos benéficos, muitos conteúdos bons, conteúdos realmente que elevem as almas, que transformem a vida das pessoas para o bem. Então, aqui é uma pequena contribuição que eu faço. Primeiramente, a primeira mais beneficiada com essa leitura sou eu mesma, mas também compartilho com tantas outras pessoas que queiram, que possam acessar esse conteúdo, escutar as leituras, embora não seja de forma perfeita, é muito amadora, porque aqui eu estou usando o recurso que eu tenho, um celular, mas que seja tudo para a glória de Deus. Então a gente faz com bastante simplicidade, mas com muito amor. É isso que é importante, que seja com muito amor, e para que muitas almas possam ser alcançadas por essas informações, por esse conteúdo, por essas revelações, por tudo isso, pela palavra de Deus, porque o Evangelho é o próprio Jesus quem fala. E nessa obra não é diferente. Jesus fala muito, né? Jesus, Maria, não só nas cenas, mas nos ensinos que ele vem trazer, na palavra mesmo, que ele é a própria palavra, mas quando ele faz uso mesmo, verbaliza os ensinamentos que ele quer nos transmitir, é muito importante. Ter acesso a isso é fundamental e faz muita diferença. Então, louvado seja nosso Senhor por ter me permitido a ter esse material em mãos e poder estar compartilhando. Enquanto eu puder compartilhar, vou estar fazendo, embora não consiga fazer com tanta frequência como gostaria, mas que seja tudo para a glória de Deus. Então, vamos lá, capítulo 25, apresentação de João Batista no templo e partida de Maria. O sofrimento de José. 5 e 6 de abril de 1944. Na noite entre quarta e quinta-feira da Semana Santa, eis o que estou vendo. De um carro cômodo, ao qual está amarrado também o burrinho de Maria, vejo descer Zacarias, Isabel e Maria,
que tem nos braços o pequeno João, e Samuel com um cordeiro e uma pomba numa cesta. Eles descem na frente da estalagem, da qual costumam servir-se, e que deve ser a etapa final para todos os peregrinos que vão ao templo, pois é onde deixam os animais. Maria chama o homenzinho, que é o dono da estalagem, e lhe pergunta se no dia de ontem ou nas primeiras horas da manhã de hoje não terá chegado nenhum nazareno. Nenhum, mulher, respondeu o velhinho. Maria fica admirada, mas não pergunta mais nada. Ela manda que Samuel vá cuidar do burrinho. Depois vai se encontrar com os dois pais da criança e lhes fala do atraso de José. Ele terá precisado ocupar-se com alguma coisa, mas hoje certamente virá. Maria retoma o menino que havia entregue a Isabel e se dirigem para o templo. Zacarias é recebido com grandes honras pelos guardas, saudado e cumprimentado pelos outros sacerdotes. Zacarias está muito bonito hoje em suas vestes sacerdotais e em sua alegria de pai feliz. Parece um patriarca. Penso que Abraão devia estar assim, quando se alegrou ao oferecer Isaque ao Senhor. Vejo a cerimônia da apresentação do novo israelita e da purificação da mãe. Esta é ainda mais pomposa do que de Maria, porque para o filho de um sacerdote, os sacerdotes fazem festa. Acorrem todos e se entregam a uma grande atividade ao redor do grupo das mulheres e do recém-nascido. Também o povo se aproxima com curiosidade e estão podendo ouvir os comentários. Visto que Maria está com o menino nos braços, enquanto vão se dirigindo para o lugar estabelecido, o povo está pensando ser ela a mãe. Mas uma mulher diz: não pode ser. Não estás vendo que ela está grávida? O menino tem apenas poucos dias de nascido e ela já está grávida. Contudo, diz um outro, ela não pode deixar de ser mãe, pois a outra já está velha. A outra pode ser uma parenta, mas naquela idade, mãe é a que ela não pode ser. Vamos atrás delas e veremos quem tem razão. E o espanto se torna geral, quando todos podem ver que quem está cumprindo o rito da purificação é Isabel, pois ela é que está oferecendo o cordeirinho berrador para o holocausto e o pombo pelo pecado. A mãe é aquela? Não. Sim, o povo está cochichando, ainda incrédulo. Mas está cochichando tão alto que vem um psiu imperioso do grupo sacerdotal que está presente à cerimônia. As pessoas se calam por um momento, mas recomeçam a cochichar mais forte. Quando Isabel, radiante do santo orgulho, pega o menino e avança pelo templo adentro, para fazer a apresentação dele ao Senhor. É ela mesmo. É sempre a mãe que oferece. Mas que milagre é este? Que menino será esse, concedido por Deus àquela mulher numa idade tão tardia? Afinal, que sinal será este? Não sabeis? Diz alguém que chega todo ofegante. É o filho do sacerdote Zacarias, da estirpe de Araão, aquele que ficou mudo enquanto estava oferecendo incenso no santuário. Mistério, mistério, pois agora ele está falando de novo.
O nascimento do filho soltou a língua dele. Que espírito lhe terá falado, tornado morta a sua língua, para fazê-lo acostumar-se ao silêncio sobre os segredos de Deus? Mistério. Qual verdade conhecerá Zacarias? Seria o Messias o filho dele esperado por Israel? Ele nasceu na Judéia, mas não em Belém, e não de uma virgem. O Messias, ele não pode ser. Quem então? Mas a resposta a tantas perguntas continuava a ficar no silêncio de Deus, enquanto o povo permanece na sua curiosidade. O cerimonial terminou. Os sacerdotes festejam então a mãe e o menino, a única pouca observada e até evitada com aversão, desde quando perceberam o seu estado, é Maria. Acabadas todas as felicitações, quase todos vão voltando ao seu caminho, ao passo que Maria quer voltar à estalagem para ver se José chegou. Ele não chegou ainda. Maria se sente desiludida e fica pensativa. Isabel está preocupada por ela. Até a hora sexta poderemos ficar, mas depois precisamos partir para chegarmos em casa antes da primeira vigília. O menino está ainda muito pequeno para estar fora de casa pela noite adentro. E Maria, calma e triste. Eu vou ficar num dos pátios do templo. Vou procurar minhas mestras. Não sei, mas alguma coisa preciso fazer. Zacarias intervém com uma ideia que foi logo aceita. Vamos aos parentes de Zebedeu. José certamente vai te procurar lá. E ainda que ele não esteja, será fácil para ti encontrar alguém que te acompanhe o caminho da Galileia, porque aquela casa é um contínuo entra e sai dos pescadores de Genezaré. Pegam, pois, o burrinho e vão à casa dos parentes de Zebedeu, os quais são aqueles mesmos com quem José e Maria ficaram há 4 meses. As horas passam velozes e José não aparece. Maria procura dominar sua aflição, ninando o pequeno, mas pode-se ver que continua pensativa. Como que para esconder o seu estado, ela não tirou o manto, ainda que o calor esteja intenso e fazendo suar a todos. Finalmente, uma grande batida na porta anuncia a chegada de José. O rosto de Maria se torna sereno de novo. José a saúda, pois ela é a primeira a apresentar-se e a saudá-lo com reverência. A bênção de Deus sobre ti, Maria, e sobre ti, José. Graças a Deus que vieste. Eis Zacarias e Isabel que estavam para partir, pois queriam chegar em casa antes da noite. O teu mensageiro chegou a Nazaré, enquanto eu estava em Canaã, fazendo uns trabalhos. Anteontem à tarde é que recebi a notícia, e então eu parti logo. Mas mesmo caminhando sem parar, cheguei tarde, porque no caminho o burrinho perdeu uma ferradura. Perdoa-me. Perdoa-me tu por ter ficado tanto tempo afastada de Nazaré. Mas estava tão feliz de ter-me com eles que eu quis contentá-los até agora. Fizeste bem, mulher. Onde está o menino? Entram no quarto onde Isabel está dando de mamar a João, antes de partirem. José cumprimenta os pais pela robustez do menino que, tendo sido tirado do peito para ser mostrado a José, grita e esperneia, como se lhe estivessem tirando a pele. Todos riem diante dos seus protestos. Também os parentes de Zebedeu riem e se unem na conversação com os outros.
pois eles tinham chegado trazendo frutas frescas, leite e pão para todos, e um grande tabuleiro com peixes. Maria fala muito pouco. Está quieta, silenciosa, sentada em seu cantinho com as mãos no colo e por debaixo do manto. E mesmo quando ela toma uma taça de leite ou ao comer um cacho de uvas com um pouco de pão, fala pouco e pouco se move. Olha para José com um místico de pena e de curiosidade. Ele também olha para ela e, depois de algum tempo, inclinando-se sobre o ombro dela, lhe pergunta: Estás cansada ou sentindo alguma coisa? Estás pálida e triste. Estou triste por ter que separar-me do pequeno João. Gosto dele. Eu o tive sobre meu coração poucos momentos depois que nasceu. José não pergunta mais nada. Chegou a hora da partida de Zacarias. O carro para à porta e todos se dirigem para ele. As duas primas se abraçam com amor. Maria beija 2 vezes o pequeno antes de colocá-lo no colo da mãe, que já está sentada no carro. Depois saúda Zacarias e lhe pede a bênção. Ao ajoelhar-se diante do sacerdote, o manto lhe desliza pelo ombro e suas formas se tornam visíveis, à luz intensa daquela tarde de verão. Não sei se José notou alguma coisa naquele momento, atento como ele está em saudar Isabel. O carro parte. José torna a entrar em casa com Maria, que vai de novo sentar-se no canto mais escuro. Se não te desagrada viajar à noite, eu proporia que partíssemos ao pôr do sol. De dia o calor está forte, mas a noite está fresca e sossegada. Eu digo isto por ti, para não fazer-te tomar muito sol. Para mim, estar exposto ao sol é o mesmo que nada, mas para ti, como quiseres, José. Eu também acho que é bom irmos de noite. A casa está em perfeita ordem. Eu também, o pequeno pomar. Verás que belas estão as flores. Vais chegar a tempo de vê-las todas se abrindo. A macieira, a figueira e a videira estão carregadas de frutos, como nunca, e a romanceira precisei até escorá-la de tanto que os ramos estavam carregados de frutos, já tão maduros, coisa que nunca se viu a esta altura do ano. Depois a oliveira, terás azeite com fartura. Houve uma florada milagrosa e não se perdeu uma só flor. Todas se tornaram pequenas azeitonas. Quando estiverem maduras, a oliveira vai ficar parecendo cheia de pérolas escuras. Não há pomar mais bonito do que o teu em toda Nazaré. Até nossos parentes estão admirados. Alfeu diz que isso é um prodígio. Teus cuidados é que fizeram isso. Oh, não, pobre de mim! Que é que devo ter feito? Um pouco de cuidado com as plantas e um pouco de água nas flores. Sabes de uma coisa? Fiz para ti uma fonte lá no fundo, perto da gruta, e construí um tanque. Assim não precisarás sair para ir buscar água. Conduzi a água de lá daquela nascente que está acima do olival do Matias. É uma nascente de águas pura e abundante. Eu trouxe até perto de ti um pequeno rio. Fiz também um reguinho bem coberto, e agora a água chega no fim dele, cantando como uma harpa. Eu ficava com dó de ti, ao ver-te ir à fonte da cidade e voltar carregando baldes cheios de água. Obrigada, José, tu és bom. Os dois esposos se calam agora, como se estivessem cansados. José está cochilando, Maria está rezando. Chega a tarde,
Os hospedeiros insistem com os dois para que comam antes de se porem a caminho. José come pão e peixe, Maria só frutas e leite. Depois eles partem, montam em seus burrinhos. José amarrou sobre o seu, como na vinda, o baú de Maria, e antes que ela monte no burrinho, verifica se a cela está bem segura. Vejo que José fica observando Maria quando ela monta, mas ele não diz nada. E a viagem se inicia, quando as primeiras estrelas começam a tremeluzir no céu. Eles se apressam para chegarem às portas antes que sejam fechadas. Ao saírem de Jerusalém, tomam a estrada mestra que vai para a Galiléia, quando as estrelas já enchem todo o céu sereno. Há um grande silêncio pelo campo. Ouve-se apenas o canto de algum rouxinol e o barulho dos cascos dos dois burrinhos que vão batendo no solo duro da estrada, ressecada pelo calor do verão. Então, essa visão inicial aqui, que é suspense, né? José já está percebendo ali, Maria precisa ficar calada porque ela recebeu ordem do Espírito Santo para não falar nada, que ele é quem tomaria conta disso, desse assunto. Então aqui ela nesse sofrimento, porque ela não pode falar e não sabe o que ele está pensando. E ele o que está pensando a respeito dela, o sofrimento dos dois, né? Mas vamos aqui para o que ela vai dizer. Vamos entender aqui um pouco dessa orientação que a própria Maria, né, a própria Nossa Senhora vem nos trazer. Maria diz: estamos na vigília de Quinta-feira Santa. A alguns parecerá fora de propósito esta visão, mas a tua dor de amante do meu Jesus crucificado está em teu coração, e aí fica, mesmo quando uma doce visão se apresenta. Esta é como o pequeno calor que nasce de uma chama que ainda é fogo, mas que já não é mais fogo. O fogo é a chama, mas não é o calor dela, pois este não é mais do que uma derivação. Nenhuma visão beatífica ou pacífica será capaz de tirar-te aquela dor do coração, e considera-a muito mais querida do que a tua própria vida, porque é o maior dos dons que Deus possa conceder a quem crê em seu Filho. Além disso, a minha visão não é, em sua forma pacífica, em nada discordante dos acontecimentos desta semana. Também o meu José teve a sua paixão. Ela começou em Jerusalém, quando ele percebeu o meu estado. Durou muitos dias, como aconteceu com Jesus e comigo, e não foi espiritualmente pouco dolorosa, mas unicamente pela santidade de um justo, como era o meu esposo. É que ela ficou limitada a uma forma tão cheia de dignidade e de segredo, que ficou pouco conhecida através dos séculos. Oh, a nossa primeira paixão! Quem poderá falar da íntima e silenciosa intensidade dela? Quem saberá dizer qual a minha dor ao ver que o céu ainda não me havia atendido em revelar o mistério a José? Que ele ainda nada sabia. Eu já tinha compreendido ao vê-lo respeitoso comigo, como de costume. Se ele tivesse sabido que eu trazia em mim o Verbo de Deus, ele teria adorado o Verbo encarnado em meu ventre, com os atos de veneração que são devidos a Deus, e que ele não teria deixado de praticar, como eu também não me teria recusado a receber. Não por causa de mim,
mas por aquele que estava em mim, que eu em mim trazia. Assim como a arca da aliança continha o código escrito na pedra e os vasos de maná. Quem pode dizer qual foi a minha luta contra o desânimo que queria me vencer, para me persuadir de que eu havia esperado em vão no Senhor? Oh, eu creio que isso vinha da raiva de Satanás. Eu sentia a dúvida que crescia em meus ombros e que caprichava suas garras, espichava suas garras geladas para aprisionar minha alma e fazê-la deixar de orar. A dúvida que é tão perigosa e letal para o espírito. Letal porque ela é o primeiro agente da doença mortal chamada desespero, e contra a qual é preciso reagir com toda a força para não perecer na alma e perder Deus. Quem pode dizer com toda a verdade qual a dor de José, quais os seus pensamentos, qual a perturbação que ele sentiu em seus afetos? Como um pequeno barco apanhado por uma grande tempestade, ele se achava num encontro entre ideias opostas, como em uma dança ao redor de reflexões, cada uma mais pungente e mais capaz de fazer sofrer do que a outra. Ele era um homem que, pelas aparências, só podia ter sido traído por sua mulher. Por isso, ele via desmoronar ao mesmo tempo o seu bom nome e a estima em que ele era tido naquele lugar. Por causa disso, ele se sentia apontado a dedo e alvo de compaixão pelos habitantes da cidade. Via morrerem o afeto e a estima de que até então eu vinha gozando, diante da evidência de um fato. É aqui que a santidade dele resplende ainda mais brilhante do que a minha. Eu dou testemunho disso com todo o meu afeto de esposa, porque quero que ameis a meu José, este homem sábio e prudente, este homem paciente e bom, que não está separado do mistério da redenção, mas muito unido a ele, pois por essa dor que o consumou, ele salvou para vós o Salvador, às custas de seu sacrifício e de sua santidade. Tivesse ele sido menos santo, teria agido como os homens, me teria denunciado como adúltera, para que eu fosse apedrejada e o filho do meu pecado morresse comigo. Tivesse ele sido menos santo, Deus não lhe teria concedido a sua luz em tão grande provação. Mas José era santo, seu espírito puro vivia em Deus. A caridade nele era acesa e forte. Foi pela caridade que ele salvou para vós o Salvador, tanto quanto ele não quis me acusar diante dos anciãos, como também quando, deixando tudo, com uma pronta obediência, salvou Jesus, levando-o consigo para o Egito. Breves em número, mas grandes em intensidade, foram aqueles 3 dias de sofrimentos de José. E desde meu primeiro sofrimento, porque eu compreendia o sofrimento dele, mas não podia aliviá-lo de modo algum por causa da obediência ao decreto de Deus que me havia dito: cala-te. Quando, tendo chegado a Nazaré, eu o vi sair, depois de uma curta saudação, todo curvo e como se estivesse envelhecido em pouco tempo, e não voltar mais a mim, como era de costume. Vos digo, filhos, que o meu coração chorou com uma dor grande e aguda,
fechada em minha casa, só naquela casa em que tudo me fazia recordar a Anunciação e a Encarnação, e onde tudo me falava de José, desposado por mim em uma virgindade imaculada. Eu tive que resistir ao desconforto, às insinuações de Satanás e ficar esperando, orando, perdoar a suspeita de José e ao seu gesto de justo desdém para comigo. Filhos, é preciso esperar, rezar, perdoar, para se obter que Deus intervenha em nosso favor. Vivei vós também o vosso sofrimento. Ele é devido às vossas culpas. Eu vos ensino como superá-lo e transformá-lo em alegria. Esperar além de toda medida. Rezar sem desconfiança. Perdoar para serdes perdoados. O perdão de Deus será a paz que desejais, meus filhos. Nada mais por enquanto vos direi, enquanto não chega o triunfo pascal. Haverá silêncio. São estes os dias da paixão. Tende compaixão do vosso Redentor. Ouvi seus lamentos, contai suas feridas e lágrimas. Cada uma delas veio por causa de vós, e foi por vós sofrida. Que qualquer outra visão desapareça diante desta que vos recorda a redenção cumprida por vós. Então aqui, né, Maria vem falando, né, dessa realidade ali do sofrimento interior dela, de não poder falar para José, de não poder se comunicar com ele, de revelar o motivo do seu estado, e ele, né, também ali fechado e sem querer agredi-la, sem querer desconfiar, e se manteve em silêncio. Então ela relata que foram 3 dias muito dolorosos, desde que eles se encontraram em Jerusalém, depois da circuncisão de João Batista, até a chegada a Nazaré, e na verdade até que o anjo venha falar com ele em sonho. Então se passaram 3 dias. Então o número 3 é um número muito simbólico, né? Um número de perfeição, mas é um dia ali, né? São os 3 dias também, se remete aos 3 dias de sepulcro em que Jesus esteve morto. Então, também essa realidade dos 3 dias. Mas é muito bonito esse ensinamento que Nossa Senhora vem nos trazendo aqui, falando, né, dessa necessidade de rezar, esperar, perdoar para obter o favor de Deus. Então, é um conselho maravilhoso que nós devemos escutar e levar a cabo esses conselhos de Nossa Senhora, né? De confiar sempre em Deus, como filhos dele, confiar que a parte dele ele está sempre fazendo. E ele é fiel, ele foi fiel com Maria, foi fiel com José. E conosco não é diferente, mas precisa dessa nossa parte, né? A nossa confiança para experimentar essa fidelidade de Deus. Então vamos aqui já para o capítulo 26. José pede perdão a Maria. Fé, caridade e humildade para receber a Deus. 31 de maio de 1944. Depois de 53 dias, a mãe vem mostrar-se com esta visão e manda que eu faça constar neste livro. A alegria se renova em mim, porque ver Maria é possuir a alegria. Vejo então o pequeno pomar de Nazaré. Maria está afiando a sombra de uma macieira, toda carregada de frutos, que já começam a envermelhar-se e se parecem com bochechinhas de menino, por seu formato arredondado e por um belo cor-de-rosa. Maria, porém, não é sem motivo que não está com o seu rosto rosado como antes. Aquela bela cor que lhe avivava as faces lá em Hebrom desapareceu.
Seu rosto está de uma palidez de marfim, e nele somente os lábios ainda assinalam uma curva com um leve tom de coral. Sob as pálpebras abaixadas vejo duas sombras escuras, e os cantos dos olhos estão inchados como os de quem acabou de chorar. Não posso ver os olhos, porque ela está com a cabeça um tanto inclinada, atenta ao trabalho, e mais ainda há um pensamento que a deve estar afligindo, pois ouço os seus suspiros como os de alguém que sofre no coração. Está toda vestida de branco, de linho branco, porque está fazendo muito calor. Não obstante o frescor ainda intacto das flores nos estar dizendo que ainda é de manhã. Maria está com a cabeça descoberta e o sol que brinca com as folhas de macieira, movidas por um vento muito suave, se filtra em agulhas de luz que vão pousar sobre a terra escura dos canteiros, formando pequenos círculos de luz sobre sua cabeça loira, fazendo os seus cabelos ficarem parecendo fios de ouro antigo. Da casa não vem nenhum barulho, nem do lugar vizinho. Ouve-se apenas o murmúrio de um fio de água que cai dentro de um tanque, lá no fundo do pomar. Maria leva um susto ao ouvir uma batida forte na porta, de saída da casa. Ela deixa ali mesmo a roca e o fuso e se levanta para ir abrir. Ainda que sua roupa seja solta e ampla, não consegue esconder completamente a redondez de seu ventre. Ei-la agora diante de José. Maria empalidece até nos lábios. Agora seu rosto está parecendo de uma vítima enxágue. Maria olha com os olhos como os de quem interroga tristemente. José olha para ela com uns olhos que parecem suplicantes. Eles se calam, olhando um para o outro. Depois Maria abre a boca. A esta hora, José, estás precisando de alguma coisa? Que me queres dizer? Vem. José entra e fecha a porta, mas não fala nada. Fala, José, que queres de mim? Quero o teu perdão. José se inclina como se quisesse ajoelhar-se, mas Maria, sempre tão reservada em tocar nele, agora o agarra pelos ombros decididamente e o impede de ajoelhar-se. A cor vai e volta no rosto de Maria, que ora está corada, ora branca como antes. O meu perdão? Não tenho nada que te perdoar, José. Só tenho que te agradecer mais uma vez por tudo o que fizeste aqui dentro da minha ausência e pelo amor que me tens. José olha para ela e vejo duas grandes gotas que se formam nas cavidades de seus olhos profundos, e ali estão como sobre a borda de um vaso, prontas para, logo em seguida, rolarem por sobre as faces e a barba de José. Perdão, Maria, eu desconfiei de ti. Agora eu sei, sou indigno de possuir tão grande tesouro. Faltei-te com a caridade e te acusei em meu coração. Acusei-te injustamente, porque não te perguntei antes a verdade. Faltei contra a lei de Deus, não te amando como me amaria. Oh, não, não faltastes. Sim, faltei, Maria. Se eu tivesse sido acusado de um tal delito, eu teria me defendido. Eu não te estava concedendo o direito de te defenderes, porque eu já havia te tomado decisões sem te perguntar nada. Faltei para contigo, ofendendo-te em minha suspeita. Ora, até mesmo a suspeita já é uma ofensa, Maria.
Porque quem suspeita não conhece, e eu não te conhecia como devia, mas pela dor que eu sofri. 3 dias de suplício, perdoa-me, Maria. Não tenho nada que te perdoar. Pelo contrário, eu é que te peço perdão pela dor que te causei. Oh, sim, foi uma grande dor. Que dor! Olha, hoje de manhã me disseram que sobre as têmporas meus cabelos já estão brancos e que no rosto já estou com rugas. Estes 3 dias pareceram-me mais de 10 anos. Mas por que, Maria, fostes tão humilde a ponto de calares tua glória até diante de mim, teu esposo, e deixares assim que eu suspeitasse de ti? José não está de joelhos, mas está tão inclinado como se estivesse de joelho. E Maria então lhe pousa a mão sobre a cabeça e sorri. Parece o estar absolvendo. Ela diz: se eu não tivesse sido humilde de uma maneira perfeita, não teria merecido conceber o esperado, que vem para anular a culpa de soberba que arruinou o homem. Além disso, eu obedeci. Deus me pediu essa obediência. Ela me custou tanto por causa de ti, pela dor que dela te adviria. Mas eu só tinha que obedecer. Eu sou a serva de Deus, e os servos não discutem as ordens que recebem. Eles vão executá-las. José ainda, quando os fazem chorar sangue. Maria chora silenciosamente quando vai dizendo estas palavras, e tão silenciosamente que José, inclinando como está, nem percebe isso, até que uma lágrima sua cai no chão. Então ele levanta a cabeça e é a primeira vez que vejo fazer isso. Aperta as mãozinhas de Maria em suas mãos morenas e fortes. Beija as pontas daqueles dedos rosados e tão delicados que despontam como botões de pessegueiros, do anel formado pelo aperto das mãos de José. Agora é preciso tomar providências para que... José não diz mais nada, mas olha para o corpo de Maria e ela fica ruborizada e de repente se assenta, para não ficar assim exposta àquele olhar que a está observando. Será preciso agirmos logo. Eu virei aqui. Realizaremos o casamento na semana que vem. Está bem assim? Tudo o que fazes está bem, José. Tu és o chefe da casa e eu sou tua serva. Não, eu sou teu servo. Eu sou o feliz servo do meu Senhor que está crescendo em teu ventre. Tu és bendita entre todas as mulheres de Israel. Esta tarde já avisarei os parentes e depois, quando eu estiver aqui, iremos preparando tudo para receber. Oh, como poderei eu receber a Deus em minha casa? A Deus em meus braços? Isso me fará morrer de alegria. Eu nunca poderei ousar nem tocar nele. Tu bem que o poderás, José, como eu poderei pela graça de Deus. Mas tu és tu, eu sou um pobre homem, o mais pobre dos filhos de Deus. Jesus vem ao mundo por nós, que somos os pobres, para fazer-nos ricos em Deus. Ele vem a nós dois, porque somos os mais pobres e reconhecemos que o somos. Alegra-te, José. A estirpe de Davi já tem o rei que esperava, e a nossa casa se tornou mais faustosa do que o palácio de Salomão, porque aqui será o rei e nós dividiremos com Deus o segredo de paz que mais tarde os homens saberão. Crescerá entre nós e a nossos braços serão o berço do Redentor, que irá crescendo, e as nossas fadigas dar-lhe-ão pão.
Ó José, ouviremos a voz de Deus a chamar-nos de pai e de mãe. Ó, e Maria chora de alegria, um choro de felicidade. Enquanto isso, José, ajoelhado agora aos pés dela, chora com a cabeça quase encostada na ampla veste de Maria, que desce em muitas dobras por sobre os simples ladrilhos do pavimento do pequeno quarto. A visão termina aqui. Então, também maravilhosa essa cena ali de perdão mútuo, né? José pedindo perdão pela desconfiança, pelo julgamento, e Maria também por não ter podido falar, não poder ter se justificado, ter comunicado o seu estado. Então é muito linda essa cena, maravilhosa, uma cena sublime, uma cena de santos, de comunhão de santos, né? De comunhão de alma, de dois esposos santos, uma santíssima, outro santo. Então, uma realidade sobrenatural maravilhosa, espetacular, que Maria Valtorta teve a graça de ver, de estar ali presente, contemplando essa cena proporcionada ali por Deus, para que ela pudesse narrar para nós, para conhecermos um pouco mais desses acontecimentos que houveram na vida, que envolveram a vida de Jesus, de Maria, ali também nos primeiros anos de José. Então, tudo isso é muito maravilhoso, tudo isso é muito extraordinário, espetacular. Não tem palavras assim para expressar quanto que isso é maravilhoso de nós adentrarmos nesses conhecimentos, nessas cenas e entendendo um pouco mais da vida de Jesus, da vida de Maria. E vamos ouvir mais uma vez aqui o que ela vem dizer em relação a esse capítulo. Maria diz: ninguém interprete de modo errado a minha palidez. Eu não era causada por nenhum medo. Essa palidez, não era causada por nenhum medo humano, conforme o modo de tratar dos homens. Eu deveria ter de esperar o apedrejamento, mas eu não tinha medo disso. Eu sofria por causa de José. Também o pensamento de que ele podia me acusar não me perturbava por mim mesma. A única coisa que me desagradava era que ele pudesse, se insistisse na acusação, faltar com a caridade. Quando o vi, o sangue me foi todo ao coração por causa disso. Era aquele um momento em que um justo poderia ter ofendido a justiça, ofendendo a caridade, e que um justo cometesse uma falta, logo este que não cometeria faltas. Isso me teria causado uma dor muito grande. Se eu não tivesse sido humilde até o extremo limite, como eu disse a José, não teria merecido trazer em mim aquele que, para cancelar a soberba da raça, sendo Deus, se aniquilava até a humilhação de fazer-se homem. Eu te mostrei esta cena que nenhum evangelho relata, porque eu quero de novo chamar a atenção, tão desviada dos homens, sobre as condições essenciais para agradar a Deus e recebê-lo em sua contínua vinda aos corações. Fé. José acreditou cegamente nas palavras do mensageiro celeste. Ele não desejava outra coisa senão crer, porque tinha a convicção sincera de que Deus é bom e de que a ele, que havia esperado no Senhor, o Senhor não lhe teria reservado a dor de ser um traído, um decepcionado, alguém que fosse feito objeto de zombaria pelo próximo. Com grande dor, ele não perguntava em que devia crer a meu respeito, porque honesto como era, não era capaz nem de pensar que outras pessoas não fossem assim. Ele vivia a lei, e a lei diz:
ama a teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos a nós mesmos tanto que nos cremos perfeitos até quando não o somos. Porque então desamar o próximo julgando-o imperfeito? Caridade absoluta. Caridade que sabe perdoar, que quer perdoar. Perdoar com antecipação, desculpando em nosso coração as fraquezas do próximo. Perdoar na hora, dando ao culpado todas as atenuantes. Humildade. Humildade absoluta com a caridade. Saber reconhecer que se faltou até mesmo com um simples pensamento e não se ter o orgulho, mas nocivo ainda, de não querer dizer eu errei a respeito da culpa padecente. Todos erram, menos Deus. Quem é que pode dizer eu não erro nunca? E há ainda uma humildade mais difícil. É a que sabe se calar a respeito das maravilhas de Deus em nós, quando não é necessário proclamá-las, para dar-lhe louvores por elas, a fim de não aviltar o nosso próximo, que não recebeu tais dons especiais de Deus. Quando Deus quer, então sim. Então ele se revela a si mesmo em seu servo. Isabel me viu como eu era e meu esposo me conheceu pelo que eu era, quando chegou a hora de ele conhecer isso por si mesmo. Deixai ao Senhor o cuidado de proclamar-vos servos seus. Ele tem uma amorosa pressa disso, porque toda criatura que é elevada a alguma missão particular é uma nova glória acrescentada à sua infinita, porque é um testemunho de quanto o homem é assim como Deus o queria, uma perfeição menor que espelha o seu autor. Permanecei na sombra e no silêncio. É prediletos da graça, ó prediletos da graça, para poderdes ouvir as únicas palavras que são de vida e para poderdes merecer o sol que resplende eternamente sobre vós e em vós. Ó luz felicíssima que és Deus, que és a alegria dos teus servos, brilha sobre estes teus servos, e que então eles exultem em sua humildade, louvando-te a ti somente, que arruínas os soberbos e eleva os humildes, que te amam até os esplendores do teu reino. Nossa, que maravilha aqui. Nossa Senhora vindo ensinar-nos falando de José, fala aqui dessas virtudes que ele tinha, falando da fé, falando da caridade absoluta, da humildade, né? Essa fé, essa confiança que ele tinha, que foi fiel ali, confiando que Deus não o trairia, né? Não daria ali para ele o desgosto de ser traído, de ser aviltado, de ser apontado, de ser humilhado. Um amor profundo, né? Que é essa caridade absoluta que ele fala, que se apossa do coração dos que são humildes. E essa humildade também absoluta dele com a caridade, né, que reconhece ali que não é nada e que depende de Deus, e o quanto que Deus honra essas pessoas que reconhecem-se nada. Então é importante compreender isso que Nossa Senhora vai falando, é que todos nós, né, Deus nunca erra, mas todos nós seres humanos erramos. E não confiar que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, é faltar realmente com a humildade, é faltar com a caridade, é faltar com a fé, coisa que não aconteceu com José. Houve dúvidas no início? Sim,
mas era normal, mas por ele ser um homem santo, como ela fala nas palavras anteriores, por ser esse homem santo, né, ele não pecou. Teve dúvida sim, mas não pecou. Então, acontece com quem realmente é justo, com quem tem esse grau de santidade, tem esse grau de união com Deus, com a sua vontade, com o seu projeto. E José foi escolhido porque ele não era só porque ele era da estirpe de Davi, ele era dessa descendência, mas porque ele era Deus o havia constituído um homem justo, porque ele não entregaria essa função de ser o pai adotivo, do seu próprio filho, do seu filho único, para qualquer pessoa. Então ele escolheu José a dedo, formou José, formatou José, deixou José ali aquele homem realmente para ser esse modelo para todos os homens. José é o modelo de todos os homens, é o modelo dos esposos, é o modelo de filhos, é modelo de pai, é modelo de chefe de família, de empregador, de trabalhador. José é realmente um homem exemplo para todos os homens, é uma referência para todos os homens. Então, se em Maria nós mulheres temos ali uma referência, é a referência para nós mulheres, temos, os homens ter em José essa referência de masculinidade, de homem, de virilidade, de hombridade, de castidade, essa referência de integridade, né? José é um homem íntegro, que teve ali a sua condição de ser, uma condição de servo mesmo, de estar ali a serviço do rei e a serviço da mãe do rei. Ele não se subtraiu disso, ele levou a cabo isso até o último momento da sua vida, que nós vamos acompanhar dentro em breve. Mas assim, um homem muito silencioso, mas um homem muito justo, um homem muito santo. Realmente merecedor dessa graça de ser esse pai adotivo, de ser esse cuidador, esse que cuidou de Deus, cuidou do Filho de Deus, cuidou realmente de Deus mesmo, protegeu, esse protetor. José é o protetor, ele foi protetor de Maria, da esposa, foi protetor de Jesus, do Filho de Deus, foi protetor de Deus ali. Ele foi protetor da família que lhe foi confiada. Então, um homem extraordinário, realmente um homem assim, segundo o coração de Deus, um homem ali feito conforme o desígnio de Deus, formatado ali conforme o querer de Deus para ser o que ele foi. E ele correspondeu dentro dos seus limites, dentro da sua pequenez, mas ele correspondeu ao que Deus estabeleceu para a vida dele. Então nós louvamos a Deus por esse dom extraordinário, de termos São José como nosso patrono, nosso padroeiro da igreja, patrono da igreja, e esse servo fiel, fidelíssimo, pai adotivo de Jesus, esposo castíssimo da Santíssima Virgem. E fechamos assim esse vídeo, essa leitura desses 2 capítulos apenas, para não ficar tão extenso o vídeo, mas louvando a Deus por tudo isso que Ele vem nos trazendo, nos revelando, nos ensinando, nos comunicando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. São José, rogai por nós e providenciai. Amém.